Eu queria nessa manhã saudar todos os nossos irmãos com a graça e a paz do Senhor. E nós estamos felizes nessa hora em podermos compartilhar algo da palavra de Deus para os nossos corações nessa manhã. E esperamos que, assim como o louvor, esses momentos inspirativos têm nos já alimentado. A palavra de Deus também possa alimentar o nosso espírito nessa manhã. Nós nos alegramos de estar aqui com os irmãos, mesmo de forma online, mas em tudo louvado seja o nome do Senhor. Essa é a ferramenta que nós temos, a tecnologia que nós temos para que possamos continuar divulgando a palavra de Deus e, sobretudo, adorando o nome do Senhor como igreja. E hoje de manhã, o assunto que nos foi passado, o pastor Jeremias nos convidou para que, já que hoje ele está na cidade de Santa Terezinha, Pernambuco, na emancipação de mais uma igreja ali, presbiteriana, e ele nos convidou para hoje de manhã a gente estar falando sobre eleitos para adorar. E eu convido você que está aí na sua casa, abrir as suas Bíblias, todos nós que estamos aqui também, presencial, abrirmos a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 1. Nós vamos estar lendo do versículo 13 do versículo 3 ao 14. Esse texto é o que nos dará sustentação. Para hoje de manhã a gente está falando sobre eleitos para adorar. Efésios, capítulo 1, versículo do 3 ao 14, que diz o seguinte: Bendito Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando no mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como a da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós vamos ter uma palavra de oração, para que o Senhor nos dirija e possa estar falando aos nossos corações nessa manhã. Pai, muito obrigado por esse privilégio de hoje estarmos participando desse momento tão especial. Primeiramente, queremos te dar a glória que somente ao Senhor é devida, Deus. Agradecer pelos o que o Senhor é, Deus. E nos permite que nós, pecadores, possamos adorar o teu nome, possamos glorificar o teu nome, possamos estar na tua presença. Deus, muito obrigado. Obrigado também pelo teu cuidado diariamente conosco. Temos experimentado nesses dias
o teu cuidado diariamente conosco, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa todos os nossos irmãos, todas as pessoas que estão participando dessa rede social, Deus. Que a tua palavra edifique, que a tua palavra nos alimente nessa manhã. Queria pedir também pelos irmãos ali, os nossos internos ali da Aradec, Deus, que estão em constante lutas todos os dias para se libertar da dependência química e física, Deus. Que o Senhor, e psicológica, que o Senhor ministre, Deus, a libertação aos cativos, aqueles que estão ali tentando se recuperar. E aqueles que já saíram, que estão enfrentando a sua vida aí, Deus, eles sejam fortalecidos pelo Senhor. Nos abençoa a tua igreja nessa manhã, em nome de Jesus, para o louvor da tua glória. Amém. Amém. Meus irmãos, o tema que nos está proposto, eleitos para adorar, baseado em Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 14, o texto que nós acabamos de ler. E nós não podíamos deixar de fazer algumas considerações aqui para a gente entender de fato, verdadeiramente, o sentido da nossa eleição, que Deus nos elegeu para poder adorar o seu nome, não somente aqui na igreja, mas em toda a nossa existência, em toda a nossa vida. Deus nos chamou para, nos elegeu, nos chamou para que a gente pudesse adorá-lo sempre através de nossas vidas. E Ele, na verdade, Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Estávamos ouvindo as irmãs cantando, louvando e pensando, gente, é um privilégio nosso nessa manhã entender que Ele tem nos abençoado com toda sorte, em toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Deus está cuidando de nós mesmo diante dessa pandemia, diante de tantas circunstâncias. Mas Deus está nas regiões celestiais, cuidando de cada um de nós. E para entendermos melhor, como dissemos, a questão da eleição para adorar a Deus, nós somos privilegiados, meus irmãos, nessa manhã. Se tem alguém triste em casa, se tem alguém triste que está nos ouvindo nessas redes sociais, eu queria dizer nessa manhã, nós somos privilegiados. Somos altamente privilegiados, porque em um planeta de mais de bilhões de pessoas, que bilhões e bilhões de pessoas, nós fomos eleitos por Deus. Nós somos eleitos por Deus e a gente, para entender a nossa verdadeira adoração, nós precisamos entender que nós fomos eleitos por Deus para adoração a Ele. É por isso que Ele nos escolheu. Fomos eleitos, meus irmãos, não tem privilégio maior e melhor do que esse. Sabemos nessa manhã que eu e você fomos eleitos, escolhidos por Deus para sermos os seus filhos e para adorarmos eternamente. Também temos que entender que Ele nos predestinou. Ele nos predestinou, nós não éramos, nós diz o Salmo 139, versículo 16, que nós éramos substância, ainda informe. E Deus já tinha escolhido a gente estava sendo formado e Deus já tinha escolhido lá no ventre da nossa mãe. Então Ele nos escolheu, Ele nos predestinou para sermos verdadeiros adoradores. E Ele também nos deu uma natureza diferente
das outras espécies, como a espécie animal, as plantas, as outras criações de Deus. Ele nos deu, assim, em nós, seres humanos, uma espécie diferente, com a natureza voltada para adorar a esse Deus que nós acreditamos, que nós servimos, que nós temos a convicção que fomos escolhidos, temos a convicção que fomos predestinados para eternamente vivermos para adorar o seu nome. Por isso que nós temos que colocar diante do Senhor tudo nas nossas vidas, todos os nossos projetos, todas as nossas ambições, todos os nossos desejos, para que Deus possa se manifestar, para que Deus possa aprovar aquilo que nós estamos querendo, porque na verdade nós não nascemos para nós. É essa a grande dificuldade que o ser humano não consegue entender. Todo mundo, não, queremos isso, eu vou me formar nisso, eu vou me formar naquilo, eu vou casar com fulano, eu vou casar com ciclano. A gente faz os planos todos, mas a gente tem que colocar diante de Deus, porque na realidade nós não vivemos para nós. Nós devemos viver, fomos escolhidos antes da fundação do mundo para adorarmos a Deus eternamente. A palavra eternamente, ela, normalmente no nosso português, a gente tem a ideia de eternamente as coisas futuras. Mas ela é muito mais ampla. Eternamente nós temos que ver também a questão do passado. Porque nós estamos, a complexidade da gente entender algumas coisas sobre Deus é porque Deus é infinito e nós somos finitos e nós queremos muitas vezes, com a nossa mente finita, entender um Deus que é infinito. Isso se torna impossível entendermos totalmente. Então, desde a eternidade passada e a eternidade futura, que não temos condições humanas de mensurar essa eternidade, mas cremos pela fé que nós somos escolhidos para adorarmos a Deus eternamente. É tanto que, como já dissemos, ele nos deu uma natureza diferente das outras espécies. Não é? E a palavra de Deus diz, ó, façamos, também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para que eu e você pudéssemos ter a convicção de que vivemos e existimos para a glória de Deus. As outras coisas são consequências. Com quem nós vamos nos casar, aonde nós vamos trabalhar, o nosso curso, os nossos projetos pessoais, tudo isso são consequências. Mas a principal função nossa aqui da Terra, eu e você precisamos entender que nós somos eleitos, predestinados, escolhidos, para que eu e você pudéssemos adorar a Deus eternamente. Eternamente. E as demais coisas que sejam acrescentadas na vida de cada um de nós. Então, meus irmãos, se nós estamos dentro desse princípio de adorarmos a Deus eternamente, se temos essa convicção e temos vivido desse jeito, todas as outras coisas vão ser acrescentadas naturalmente nas nossas vidas, no tempo certo, na hora certa. Deus vai suprir cada uma de nossas necessidades. É assim que Ele tem feito na história do seu povo, na nossa história, na história da igreja, na história de cada um de nós. Um Deus que, quando nós estamos o adorando, reconhecendo que a nossa vida é por louvor da sua glória, Ele completa tudo aquilo que nós estamos precisando, inclusive as nossas necessidades de cada um de nós. Um Deus que cuida de nós,
que é imutável. Ele não muda, ele continua conosco fiel. Hoje, 7 de março de 2021, no pleno pique da Covid-19, Deus não mudou, continua cuidando de cada um de nós. Porque desde os tempos mais remotos, da eternidade do passado, Ele já tinha nos escolhido e nos predestinado para a salvação, e com isso nos dará todas as coisas que nós precisamos. Com isso, cuidará de nós, continuará cuidando de nós, de cada um de nós, inclusive das nossas necessidades. Então, que possamos entender que nós nascemos com essa natureza diferente para o louvor da sua glória, para o glorificar. Glorificar a Deus de diversas formas, não só aqui no culto, mas nas nossas casas, nos nossos empregos, nos nossos relacionamentos, que em tudo possamos glorificar o nome do Senhor. A segunda verdade que a gente aprende nesse texto é que Ele nos amou com amor eterno. Ele nos amou com amor eterno. A imutabilidade, um atributo incomunicável de Deus. Muitas vezes nós mudamos, nós fazemos uma retrospectiva, uma introspectiva nas nossas vidas e vemos que muitas vezes nós mudamos no decorrer do tempo. Mas a imutabilidade de Deus faz com que Ele nos ame com amor eterno e nunca deixe de nos amar, e nunca deixe de cuidar de nós, e nunca deixe de ser justo, e nunca deixe de ser fiel, e nunca deixe. E nunca deixará de olhar, de abençoar cada um de nós que esperamos, que confiamos, que somos os seus filhos. Ele continuará, porque Ele nos amou com amor eterno. Não é agora, nesse momento, que Ele vai dar uma pausa e vai dizer, não, para aí um pouco, tal. Não, mas a palavra de Deus diz que Ele nos amou com amor eterno. E como eu já disse, a palavra eternidade é uma palavra que nós não temos muita noção da sua eficácia na teologia, em relação a Deus. Porque em toda a sua eternidade ele diz, Ele nos amou com amor eterno. E agora, nesse momento, continua, por causa da sua imutabilidade, ele não mudou, nem muda, continua fiel, fiel, fiel com cada um de nós. Ele continua fiel com a igreja. Ele continua transformando vidas. Ele continua salvando vidas. Ele continua curando vidas. Ele continua respondendo às nossas orações. Ele continua com seus filhos, abençoando e cuidando de cada um de nós. E como é bom, meus irmãos, nessa manhã, sabermos dessa verdade, de um Deus que é imutável, que não mudou, que nos amou com amor eterno. Ele continua cuidando de cada um de nós. Mesmo que diante de desafios, mas Ele está olhando. Ele está olhando para cada um de nós. O Salmo diz o seguinte, o Salmo 139, diz que Ele nos cerca por trás. Ele nos cerca pela frente. E se isso não bastasse, nós temos a consciência, meus irmãos, você que está nos ouvindo através das redes sociais, que talvez amanheceu hoje assim um pouco desesperançoso, talvez um pouco preocupado, ansioso. Eu queria dizer para os irmãos, no Salmo 139, versículo 5, diz que Ele nos cerca por trás. Ele nos cerca pela frente
E se isso não bastasse, ele coloca a sua mão para nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor, porque é esse Deus que nós cremos, que nós adoramos, que nós vivenciamos, que temos vivido todos os dias vendo Ele fazer milagres na igreja, na história, na vida de cada um de nós, transformando vidas, libertando vidas, curando vidas e trazendo paz para os nossos corações. É esse Deus que nos cerca por trás, pela frente, abençoa, coloca a sua mão abençoadora sobre nós, para que a gente, nessa manhã, a gente possa parar um pouquinho e dizer: Deus, muito obrigado. Eu não tenho noção, eu não tenho noção, finitamente falando, eu não tenho noção da grandeza de um Deus que nós adoramos, que nós nascemos para adorar, para glorificá-lo eternamente, eternamente. Eu não tenho noção da proporção que Ele é e do que Ele pode nos abençoar. Eu não tenho noção, pela minha finitividade e pela infinitividade de Deus, eu não tenho noção do que Ele é e do que Ele pode fazer na vida de cada um de nós. Que possamos nessa manhã esperarmos, adorarmos e esperarmos num Deus que continuará cuidando de cada um de nós, porque a sua palavra nos diz que Ele nos amou com amor eterno. E desde as eternidades, a eternidade, de eternidade a eternidade, Deus nos amou com amor eterno e cuidará de cada um de nós, porque nós somos os seus filhos e nós nascemos para adorá-lo, o seu nome eternamente. A outra verdade que nós aprendemos é que precisamos entender também que adorar, meus irmãos, é a nossa vocação. É a nossa vocação principal, é adorarmos a Deus. Temos que evangelizar, temos que fazer conhecido Deus em todos os lugares. Temos que esse evangelho ser alcançado às pessoas, a todas as raças, as tribos, as nações. Temos que ter comunhão uns com os outros, mas, sobretudo, a nossa vocação principal é adorarmos o nome do Senhor Jesus. É eu entender que a minha vida não é, eu não vou viver ao meu modo, ao meu prazer, à minha vontade, mas eu tenho que vivê-la para a glória de Deus. Eu tenho que entender que a minha vocação, se isto não está acontecendo na minha e na sua vida, nós estamos fora da verdadeira vocação que nós somos escolhidos, predestinados, chamados por Deus para que possamos adorá-lo eternamente, não só aqui, mas um dia, onde eu e você estaremos eternamente com Ele, vamos adorar eternamente também nos céus. Aqui é um ensaio, aqui é um preparo, mas nós vamos adorá-lo eternamente nos céus. A vocação é algo que eu e você temos que ter essa convicção, que é algo que Deus requer, que Deus espera, que Deus convida para que eu e você possamos ser verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Que possamos ser verdadeiros adoradores.
Eu sei que temos o nosso culto e hoje de manhã a gente está aqui de forma online. É diferente de forma presencial, mas essa é a ferramenta que nós temos para o momento. E na próxima quarta-feira, certamente o governador irá se posicionar em relação a um novo decreto, ou o que é que vai mudar. E nós estamos esperando, quarta-feira, já que nós estamos na bandeira laranja, temos que estar submetidos, bandeira laranja e bandeira vermelha, ao governo do Estado. E precisamos, quarta-feira, entender qual vai ser a decisão do governador. É diferente. Eu sei que a gente pode adorar em casa. Eu sei que tem muitas formas de adoração. Por exemplo, podemos adorar Deus no emprego. Podemos adorar a Deus de diversas formas. Mas uma forma muito solene, essa aqui do culto presencial, é algo assim, indispensável nas nossas vidas. Nós estamos sofrendo, nós estamos, eu diria, hoje de manhã, enquanto as irmãs estavam cantando e nós pensando aqui, nós estamos assim, com saudades, mesmo só 2 domingos, com saudade, já passamos uma temporada, voltamos e agora suspenso esses 2 domingos. Estamos com saudade, como diz a expressão do salmista, de estar nos átrios do Senhor, na casa do Senhor, juntos. Temos uma comunhão com Deus vertical, com os irmãos horizontal. Nós estamos sentindo essa falta de estarmos com os irmãos, amando uns aos outros, adorando o nome do Senhor. E nessa comunhão, que ela é muito sublime. Davi diz que um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Em diversos salmos, Davi expressa a, a importância do culto presencial, de estarmos juntos com os irmãos, edificados, sendo edificados, edificando uns aos outros também, e, sobretudo, adorando a Deus de forma vertical, e sermos abençoados horizontalmente, porque na medida que nós estamos na casa do Senhor, nós somos envolvidos pela essa graça, dessa comunhão dos santos, essa comunhão dos santos que a tecnologia hoje moderna, mas não substitui essa importância dos tempos mais remotos, essa importância de nós adorarmos o nome do Senhor juntos, presencialmente, adorando a Deus e sendo edificados uns com os outros. Temos de adorarmos o Senhor, mas esse culto presencial é o que nós sentimos saudade. Aproxima mais daquela adoração que Deus requer de cada um de nós, porque na medida que a graça é derramada sobre o corpo de Cristo, nós somos edificados uns com os outros. Eu dizia esses dias lá, uma igreja de Peniel, presbiterial, eu dizia, esses dias eu machuquei esse meu dedo, midinho, da mão direita. Os irmãos estão vendo. E eu dizia para os irmãos, eu não entendia como é tão importante esse dedo midinho para mim. Eu não sabia que ele era tão importante para o corpo. Eu não sabia o quanto ele é importante para o corpo, para meu corpo, o dedo midinho. E quando nós fomos lá se consultar e ficou a nossa conversa com o ortopedista, a questão da possibilidade de uma microcirurgia, ou se não, umas fisioterapias. Eu fiquei pensando como esse dedo midinho tem importância para o meu corpo. Assim é o corpo de Cristo. Muitos irmãos estão em casa, ou a maioria nesse período, mas num período que nós
Estamos liberados presencialmente. Cada irmão que falta no corpo de Cristo, nós sentimos a falta e nós vamos entender que o corpo não está completo, porque está faltando alguém no meio de nós, para podermos adorarmos efetivamente o nome do Senhor juntos com os irmãos, né? E como nós sentimos a falta dos irmãos, normalmente, na segunda-feira, eu ligo para os irmãos, eu passo uma mensagem, eu pergunto por que é que os irmãos não foram no domingo, uma forma de entender que aquele irmão não estava e ele fez falta, porque o corpo de Cristo não estava completo. Estava faltando alguém para que o corpo de Cristo pudesse estar completo, para que possamos juntos adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade, que é a nossa vocação. É a nossa vocação, né? Fomos eleitos, como já dissemos, por Deus desde a eternidade, para que possamos adorar. Portanto, o culto na igreja vivencia o propósito da eleição. O fim principal do homem é glorificar a Deus. Igreja é a comunidade de adoradores que se congregam para testemunhar publicamente os atos do Senhor. Nós estamos aqui para publicar, estamos nessa live, nessas redes sociais, para publicar os feitos do Senhor nas nossas vidas, um Deus que continua fazendo o seu cuidado, a sua obra no meio de nós. E hoje de manhã, e essa semana, quantas orações nossas foram respondidas e nós temos que hoje publicar diante dos irmãos, publicar a verdadeira adoração a Deus, dos feitos do Senhor nas nossas vidas. Fico olhando para a Rosângela e eu digo, meu Deus, cada vez que eu olho para a Rosângela, eu digo, Deus, tu és fiel. Ela cantando ali, eu só olhando, Deus, tu és lindo. Tu és bondoso, tu és misericordioso. O Deus que continua cuidando de nós. Em todo momento, em momento nenhum, Ele não nos desamparou. Rosângela tem que publicar, nós temos que publicar dos feitos do Senhor nas nossas vidas. A história dessa irmã tão amada, que nós vemos assim, acompanhamos e vemos, e vimos, e continuando vendo o milagre de Deus na vida dela. Porque é um Deus eterno que continua nos amando e nos ama e nos amou com amor eterno e continua amando cada um de nós. O breve catecismo o Westminster, na primeira pergunta, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O culto público talvez seja o momento mais sublime da nossa volta a Deus e o transpirar mais evidente da nossa saudade do Senhor. Culto é a manifestação de um povo redimido que desfruta de uma comunhão singular com Deus, mas que ainda assim aspira pela comunhão total, retornar ao seu Criador. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Precisamos desse culto solene, público, que estamos fazendo hoje de forma online, para decretar, para dizer os feitos do Senhor nas nossas vidas juntos. A gente tem que ter saudade desse momento. A gente tem que ter sede, como diz o Salmo 42, de anelar, de desejar, de sentir desejo, saudade de estarmos juntos no templo para adorar o Senhor e dizer ao Senhor, e dizer ao Senhor, e dizer a
a comunidade dos feitos do Senhor nas nossas vidas, das grandezas, das graças, das misericórdias que alcançamos todos os dias. Todos os dias. Estamos aqui somente por essa graça e por essa misericórdia que tem nos alcançado todo dia. Por esse amor eterno de Deus sobre cada um de nós. Nessa manhã, a gente possa ter sido alimentados por essa palavra. Um Deus que nos amou com amor eterno. Nós somos chamados, vocacionados para sermos verdadeiros adoradores. Adoremos junto o nome do Senhor, para que, quando a nossa adoração chegar no céu, as graças, as misericórdias e as bênçãos de Deus fluirão na vida de cada um de nós. Que possamos ser verdadeiros adoradores, no culto principalmente, mas também no nosso negócio, no nosso trabalho, na nossa casa, diante dos nossos vizinhos, diante dos nossos colegas de universidade, de trabalho e tudo mais. Alguém possa olhar para nós e dizer: aquele é um verdadeiro adorador. E que nessa manhã haja uma gratidão nos nossos corações. Não haja a reclamação, a murmura, mas a gente possa usar aquela expressão que eu já li hoje no livro de Lamentações de Jeremias. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Não é colocarmos, fitarmos os nossos olhos na Covid-19, mas é olharmos para um Deus que diz nessa manhã: eu te amei com amor eterno. Um Deus que nos salvou, nos predestinou, nos escolheu e diz assim: eu te amei com amor eterno. E a sua vocação, a vossa vocação, a nossa vocação é adorá-lo eternamente. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe nessa manhã e que possamos ter sido edificados pela sua palavra. Amém.